A norma 6.3.5.2.9, que trata sobre condutores de conexão do DPS, da norma 5410, ela é bem clara em relação aos valores mínimos de seção para os cabos do DPS, tá? Ela diz que, em termos de seção nominal, o condutor das ligações DPS proteção, no caso DPS, instalados no ponto de entrada de linha elétrica da edificação ou das suas proximidades, deve ter um mínimo de 4 milímetros quadrados em cobre ou equivalente. Quando esse DPS for destinado à proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou em suas proximidades, a seção nominal do condutor das ligações DPS proteção deve ser de no mínimo 16 milímetros em cobre ou equivalente. O que ele está querendo dizer com isso? Ele quer dizer que se o seu DPS for de classe 1, por exemplo, né, e essa ligação for feita ali próximo ao medidor ou no medidor, eu tenho que utilizar para a alimentação desse DPS cabos de 16 milímetros quadrados. No caso dos DPS de classe 2, que geralmente são instalados no QDC dentro da sua residência, por exemplo, eles têm que ter um mínimo de 4 milímetros quadrados. Apenas 4 milímetros quadrados. Então, eu não sou obrigado a utilizar a mesma seção do cabo de alimentação para fazer a alimentação do DPS da minha instalação. Eu posso utilizar cabos maiores, né? Maior do que 4 milímetros quadrados, posso utilizar, mas não sou obrigado. Então, eu posso colocar o mínimo, por exemplo, que é de 4 milímetros quadrados, tá? E como ficaria essa ligação? Eu poderia fazer da seguinte forma, né? Vou ligar aqui meu neutro, geralmente nesse primeiro barramento, para fazer também o meu BEP. Vou ligar aqui o meu IDR e do meu IDR para o barramento neutro dele. Vamos ligar aqui a fase, agora com um cabo bem grande, né? Um cabo de 16 ou maior do que esse, né? Vamos fazer a ligação aqui do disjuntor. Repare que eu liguei diretamente no meu DR. E vou fazer a ligação aqui, ó, aproveitando a mesma saída do meu disjuntor para ligar agora um cabo de 4 milímetros no meu DPS e finalizar ligando a proteção também com um cabo de 4 milímetros aqui, ó. Então, essa configuração aqui, ela é aceitável, ela está dentro da norma e estou usando aqui um mínimo de 4 milímetros, né, para ligar o meu DPS, para fazer a alimentação desse meu DPS aqui, tá? Mas existe um outro grande problema que a gente tem que examinar quando for instalar o nosso DPS, que é a distância dos cabos, o comprimento dos cabos do meu DPS. Isso também é importante e eu vou explicar aqui o porquê. Também utilizando o item 6.3.5.2.9, que trata de condutores de conexão do DPS, nós temos a seguinte informação a respeito do comprimento desses cabos. Ele diz que o comprimento dos condutores, né, destinados a conectar o DPS, tanto fase DPS, neutro DPS, DPS proteção e ou DPS neutro, dependendo do esquema de conexão, ele tem que ser o mais curto possível e não deve exceder 50 centímetros. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que deste ponto até esse ponto aqui da proteção não pode ultrapassar 50 centímetros, tá? Então as pessoas muitas vezes erram porque consideram somente aqui, ó, a saída do meu DPS para cá não pode ultrapassar 50 centímetros. Não é verdade, tá? Começa aqui, ó, da parte de alimentação do DPS, tá? Então aqui, ó, deste ponto da saída do meu disjuntor até aqui não pode ter mais de 50 centímetros. Quer dizer, se daqui para cá eu tiver 10 centímetros de cabo, daqui para cá eu teria que ter um máximo de 40. Se daqui para cá eu tenho 20 centímetros, daqui para cá eu tenho que ter um máximo de 30. Então, quando eu for montar o meu QDC, quando eu for
pensar na forma melhor de organização do meu QDC, dos cabos, eu tenho que saber essa informação e tenho que considerar essa informação na hora de organizar o meu QDC, tá bom? E por que, pessoal? Por que isso é tão importante? Por que a norma diz que você não pode ultrapassar esses 50 centímetros? Lembra que na aula passada eu falei para vocês de uma informação muito importante que é este UP, né? Que vem na descrição aqui na própria plaquinha, né? Da descrição e informações do DPS. Aqui, nesse UP, ele diz que o P é menor do que 1,5 kV. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as tensões, eu posso compreender da seguinte forma, que as tensões entre os terminais do DPS, essa tensão que é refletida nos aparelhos de utilização da minha residência, não vai ser maior do que 1,5 kV. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá? E nós vimos na aula passada que essa tensão é importante. Por quê? Porque se refletir uma tensão maior do que 1,5 kV, pode danificar os aparelhos de utilização da minha residência. E por que essa tensão se origina? Porque o DPS, apesar dele ser um dispositivo que vai desviar surtos, ele não é um perfeito condutor, porque perfeitos condutores não existem. Então, o que ele faz? Ele vai desviar esse surto, mas alguma coisa vai passar para a minha instalação. Alguma coisa vai passar. E essa tensão P é a tensão que vai ser refletida na minha instalação, o que vai passar para a minha rede, o que vai chegar até os aparelhos de utilização. O importante é que este UP ele não seja suficiente para danificar esses aparelhos. E como eu sei o limite máximo de suportabilidade desses aparelhos, por exemplo? Aí eu vou conferir aqui na norma, também 5410, na tabela 31, que fala da suportabilidade a impulso exigível dos componentes de instalação, tá? Aqui, no meu caso, que é sistemas monofásicos com neutro, vou considerar aqui 127 a 254, tá? Nessa outra coluna aqui eu tenho equipamentos de utilização. Fazendo aqui a ligação nas setas, vou chegar a esse valor de 1,5 kV. Isso quer dizer o quê? Que nessa faixa de tensão aqui, tá? Meus equipamentos de utilização, no caso também de um sistema monofásico, meus equipamentos de utilização, tá? Vão suportar um limite máximo, tá? De 1,5 kV. Então, eu tenho que prestar atenção nesse dado antes de escolher o meu DPS. Neste caso aqui, que eu mostrei para vocês, fazendo aqui a ligação novamente, tá? Neste caso aqui, eu tenho um DPS de 1,5 kV, menor do que isso, né? Na realidade, está descrito aqui, menor do que 1,5 kV. Isso significa que esse DPS seria um DPS adequado para a minha instalação. Isso olhando somente para essa característica simples, somente para esse dado de tensão, tá? Veja bem, se eu utilizar, né, um comprimento maior do que 50 centímetros aqui para alimentação do meu DPS, eu estarei também aumentando a resistência elétrica. Isso porque quanto mais comprido é o meu cabo, maior é a resistência elétrica, tá? E se eu aumentar essa resistência elétrica, eu posso estar aumentando também essa tensão residual aqui de 1,5 kV, o que pode fazer com que os aparelhos da minha residência venham a queimar. Por isso é importante eu obedecer a norma e colocar um limite de 50 centímetros. Então essa tensão ela não pode aumentar, ela tem que ser menor, como vimos em tabela, do que 1,5 kV, para que não haja nenhuma avaria. Tá bom, pessoal? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e até a próxima aula.